governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e outras 8 pessoas foram presas nesta quinta-feira em mais uma operação decorrente dos desdobramentos da Lava Jato. Resultados de petição apresentada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, os 30 mandados estão sendo cumpridos pela Polícia Federal nas cidades do Rio de Janeiro, Piraí, Juiz de Fora, Volta Redonda e Niterói. Além das prisões, o ministro Félix Fischer autorizou buscas e apreensões em endereços ligados a 11 pessoas físicas e jurídicas, bem como o sequestro dos bens dos envolvidos até o valor de 39,1 milhões de reais. De acordo com as investigações que embasaram as medidas cautelares, o governador integra o núcleo político de uma organização criminosa que, ao longo dos últimos anos, cometeu vários crimes contra a administração pública, com destaque para corrupção e lavagem de dinheiro. Ao apresentar os pedidos, Raquel Dodge lembrou que a organização criminosa, que desviou verbas federais e estaduais, inclusive com a remessa de vultosas quantias para o exterior, vem sendo desarticulada de forma progressiva com o avanço das investigações. Enfatizou ainda que Luiz Fernando Pezão foi secretário de Obras e vice-governador de Sérgio Cabral entre 2007 e 2014, período em que já foram comprovadas práticas criminosas como a cobrança de um percentual do valor dos contratos firmados pelo Executivo com grandes construtoras, a título de propina. Uma nova descoberta foi apontada. A novidade é que ficou demonstrado ainda que, apesar de ter sido o homem de confiança de Sérgio Cabral e assumido papel fundamental naquela organização criminosa, inclusive sucedendo-o na liderança, Luiz Fernando Pezão operou esquema de corrupção próprio com seus próprios operadores financeiros. Neste caso específico, foram utilizadas informações decorrentes de uma colaboração premiada, homologada no Supremo Tribunal Federal e documentos apreendidos na residência de um dos investigados da Operação Calicut. A partir daí, foram realizadas diligências que permitiram aos investigadores complementarem as provas. Foram analisadas provas documentais como dados bancários, telefônicos e fiscais. Na petição enviada ao STJ, a Procuradora-Geral explicou que a análise do material revelou que o governador Pezão e assessores integraram a operação da organização criminosa de Sérgio Cabral, preso há mais de 2 anos e já condenado judicialmente, e que o atual governador sucedeu Cabral na liderança do esquema criminoso. Cabia a Pezão dar suporte político aos demais membros da organização que estão abaixo dele na estrutura do poder público e, para tanto, recebeu valores vultosos, desviados dos cofres públicos e que foram objeto de posterior lavagem, destacou a PGR em um dos trechos do documento. Além de apresentar a existência de provas segundo as quais o esquema criminoso estruturado pelo ex-governador Sérgio Cabral continua ativo, o Ministério Público Federal sustentou na petição que, solto, Luiz Fernando Pezão poderia dificultar ainda mais a recuperação dos valores, além de dissipar o patrimônio adquirido em decorrência da prática criminosa. Há registros documentais nos autos do pagamento em espécie a Pezão de mais de 25 milhões de reais no período de 2007 a 2015, um valor absolutamente incompatível com o patrimônio declarado pelo MDBista Receita Federal. Em valores atualizados, o montante equivale a pouco mais de 39 milhões de reais e corresponde ao total que é objeto de sequestro determinado pelo ministro relator. Sobre a importância do sequestro de bens, a Procuradora-Geral destacou que é dever do titular da ação penal postular pela indisponibilidade de bens móveis e imóveis para resguardar o interesse público de ressarcimento ao erário e também aplacar os proventos dos crimes. Destacou ainda a existência de materialidade e indícios de autoria, conforme revelaram provas obtidas por meio de quebras de sigilos, colaborações premiadas, interceptações telefônicas, entre outras. Existe uma verdadeira vocação profissional ao crime, com estrutura complexa, tracejando um estilo de vida criminoso dos investigados, que merece resposta efetiva por parte do sistema de defesa social, pontua um dos trechos da petição. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo, manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.